Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas irmãs. É melhor assim. Bora fazermos uma reflexão, a nossa leitura diária. Hoje eu fiz diferente, agradecendo aos amigos do Quai, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Espiritualista. Temos os cortes, esse é o primeiro videozinho do corte. Temos em volta de 5, 6 cortes em média, por vídeo. Que já me perguntaram, ele é gravado, eu faço no Facebook meia hora, uma hora de estudo diário e semanal, nas sextas-feiras. E então fica muito longo. E o Quai não aceita vídeos longos, né? Então a gente faz os cortes. E aí dá em média de 6, 7 cortes, 8 cortes de 8 vídeos. Já fiz a prece de abertura. Convido os irmãos, as irmãs para juntos lermos o estudo de hoje. Tomar uma aguinha. Bora lá? Hoje o nosso assunto ainda é na página 114, as crianças e o reino dos céus. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 13 e 16. Lá em Lucas 18, capítulo 18, versículo 15 até o 17. Marcos e Lucas, né? Essa mesma passagem a gente encontra em Marcos e Lucas. Então, os dois nos relatam a seguinte texto. O que aconteceu? Então, trouxeram criancinhas, né, trouxeram crianças pequenas, para que Jesus impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam eles. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. E impondo as mãos, partiu dali. Essa passagem é aquela famosa das crianças em que os pais, né, como todo pai, os pais gostavam de Jesus, né? Admiravam. E ainda não tinha o contato que nós temos hoje, né? Diariamente, podemos ir em qualquer igreja, qualquer local. Então, quando ficavam sabendo que Jesus estava pela cidade, além dos próprios pais, familiares, mães, tutores, querer conhecer Jesus, ver quem era o profeta, quem era o homem que realizava milagres, prodígios, ver, tocar, queria também que seus filhos tivessem a mesma experiência, né? De conhecer, de tocar. Então era comum, era aceitável que fosse ao encontro de Jesus. Só que Jesus nunca andava sozinho, né? Como era um evento, cada vez que ele chegava numa cidade era um evento, né? Então se aglomeravam muitas pessoas. E todas as pessoas queriam contato com ele. Todos os tipos. Adultos, adolescentes, crianças, homens, mulheres. E não iam na educação que nem nós, né? Eles iam assim, se cotovelando, se empurrando. Então, esses pais começaram a fazer escândalo, né? A gritar: Jesus, Jesus, vem trazer meus filhos, minhas crianças querem te conhecer, deixe nós passar. E os apóstolos, né? Pedro, que era um homem que nem nós, né? Com todos os sentimentos que nós temos, né? Peraí, vocês estão... Mas que não dá, porque é muita gente. Vocês chegaram agora. Vocês estão lá na fila, estão lá
45º lugar, lá atrás, no fim da fila. Aí ficou gritando, aqui ninguém é privilegiado, fiquem aí. Aí deu um tumulto, né? Deu um tumulto. Não, mas são crianças, não pode ficar esperando, deu um tumulto. Aí Jesus parou o que estava fazendo, né? Porque Jesus está sempre trabalhando, sempre falando, sempre orientando. Hoje a gente fala palestrando, né? Ministrando o Evangelho. Sempre falando. Aí ele viu aquele tumulto, opa. E aí veio a famosa frase, né? Deixai vir a mim, deixe Pedro, Tiago, Marcos, Lucas, Mateus, Judas. Deixe vir a mim, deixe, traga, deixai, trazer, traga até a mim as crianças. E aí foram, né, o corredor ali e trouxeram. Por que Jesus fez isso? Porque aquelas crianças eram especiais? Toda criança era, mas aquela criança, aquele grupinho ali eram especiais? Não. Lembramos que Jesus usava tudo para ensinamento. E as parábolas, quando a gente vê a palavra parábola, a gente tem que sempre entender que parábola vem do grego parabole, né? Parabole. Já Sócrates, o filósofo Sócrates, ele usava a parábola também, porque parábola nada mais é, ou nada mais são, que comparações. Exemplo. No reino de Deus existia um rei, né, que contratou para vir trabalhadores da última hora. Então Jesus estava comparando o rei, Deus, trabalhadores, seus cristãos, né, os evangélicos, católicos, espíritas, blá. Então, é uma comparação. Então Jesus falou, então só aí já percebe, para deixai vir as minhas criancinhas. Não que Jesus esteja privilegiando as crianças e os adultos não podem ir para o reino dos céus. Porque a mensagem é aqui, ó. Jesus, porém, disse, deixai minhas criancinhas e não a impeçais, pois delas é o reino dos céus. Não que o reino dos céus, o céu de todos, as coroas espirituais, o paraíso, não que seja só para elas. Qual é o ensinamento? Principalmente se nós olharmos aquela época. Ainda hoje, mas aquela época. Aquela época em que a gente não tinha... Deixavam as crianças adquirir os seus preconceitos, né, as suas virtudes, suas más tendências, por si só, né? Iam crescendo, até nós crianças, até os anos 90, né, deixavam nós adquirirmos a nossa consciência, né? Nós sabemos se vamos ser preconceituosos ou não, se vamos ser egoístas ou não, se vamos ser orgulhosos ou não. Então imagine há 2000 anos atrás. Eles criavam as crianças sem impor o preconceito deles, né? Então as crianças eram mais puras, né? O coraçãozinho mais leve. Eram crianças. E o convite de Jesus para esse ensinamento, hoje o vídeo vai ser curto. O convite de Jesus para esse ensinamento é: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas eu reino. Ele está pedindo para nós, humanidade, seres humanos, de todas as raças, de todos os credos, de todas as etnias, éticas, morais e sociais, rico, classe média, pobre, morador em situação de rua, tudo. Porque hoje mudou, né? Não pode ser mendigo, tem que dizer morador em situação de rua. Jesus está convidando para nos assemelharmos a elas.
as crianças. Porque aquelas crianças lá de 2.000 anos atrás simplesmente gostavam ou não gostavam. Se aproximavam ou não se aproximavam. Não tinha os artifícios que nós usamos hoje, né? Nós usamos a máscara social, não é mesmo? E de certa forma, temos que usar um pouco a máscara social mesmo. Eu mesmo uso, para trabalhar, eu uso um artifício, um avatar, né? Eu mesmo, o Eduardo profissional. Sai de casa o Eduardo brincalhão, o Eduardo pai de família não, porque eu não sou pai, mas o Eduardo família, o Eduardo virtuoso, o Eduardo tranquilo, o Eduardo feliz, o Eduardo CPF. E eu entro, no momento que eu entro no ônibus, eu uso o Eduardo CNPJ, o Eduardo profissional, mais centrado, mais focado. Por que isso? Porque quando a gente aprende isso, eu tinha 18 anos, minha primeira profissão, Deus me abençoou, como sempre abençoa, que me trouxe o meu supervisor Gilberto, lá na Avipau, em Porto Alegre, e ele, ao me contratar, percebeu um potencial diferente em mim, assim, né? Uma visão de experiência, me levou para a salinha lá e conversando e tal, ele me deu umas dicas, ele disse: Eduardo, para te não se estressar, para te não levar para tua casa, todo o estresse, todas as confusão, todas as brigas, todas as coisas que acontecem no local de trabalho. E isso que eu vou te ensinar, Eduardo, é para a vida toda. E é mesmo, em todas as empresas, em todos os lugares que eu trabalhei, e trabalho e vou trabalhar, eu faço isso. Vocês não têm noção quando a gente aprende a fazer. Se você leva para casa, você estressa a sua esposa, você estressa a sua mãe, seu pai, você estressa a sua família, você estressa seus filhos, viram pandemônios. Agora, se você aprender a dividir, o Eduardo CPF, que é fora das empresas, fora do trabalho, que é brincalhão, é da família, é de casa, é a mãe, é o pai, é o tio ali, e o Eduardo CNPJ, que é o trabalho, o CNPJ deixa tudo que acontece lá dentro do trabalho, fica lá. Desceu do ônibus, desceu na parada de ônibus, na sua parada, assume o posto o CPF, o verdadeiro, a verdadeira. Quando você aprende isso, você não traz estresse para sua mulher, para seu marido, para sua família. Você não fica com estresse nem na sua mente, nada. É como se fosse esse interruptor aqui, ó, liga e desliga. Me estressei, ela firma, tudo lá firma. Em casa, não. Ou ao contrário, você fica mais leve, você tem uma visão 360 graus e do morro, assim, do alto, de tudo que acontece no trabalho e em casa. Esse é um truque que devemos usar para nossas vidas. E isso é o que Jesus está ensinando aqui. Que as pessoas usam, né? Voltar a ser criança, mas não voltar a ser criança no sentido de bobagem, né? De momô, mimi, mamá, Não, não é falar com criança, não é agir como criança, não é deixar de pagar a conta, não é deixar de pagar boleto, não é deixar de ter relacionamento, não é deixar de ter vida social, não. O agir como criança, pois delas é o reino dos céus, é tirar essa máscara social que incomoda. Não é essa que eu falei de ser o CNPJ, essa é pro bem. E é pro bem mesmo. Quem consegue fazer são pessoas muito mais felizes. Porque daí chega lá, bota o profissional, né? O conceito e tal, e tudo que acontece fica lá. Desce do ônibus, aí é o CPF. Aí
Ela foi, não carrega estresse, não se estressa, não se incomoda, tudo bem. Agora, o agir como criança é ter o coração leve, não ter máscara que prejudique o seu próximo. Hoje, as máscaras que nós temos, no geral, é prejudicar o próximo, porque a gente é falso. A gente diz que gosta da tapinha nas costas, mas na primeira oportunidade a gente puxa o tapete. Primeira oportunidade, a gente faz de tudo para derrubar o empresário, né? O patrão, o colega, o amigo, a própria namorada. Eu vejo isso 20 anos. 20 anos eu vejo isso. Pessoas dão tapinha nas costas, jantam junto, almoçam, sentam lado a lado, se abraçam, quase se beijam. Né? Mas na primeira oportunidade, é falsidade em cima de falsidade. E é em todos os lugares, gente. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todas as cidades. Em todos os ramos de trabalho. Em todos o meio social. E a proposta de Jesus aqui, que do reino dos céus é das crianças, é para nós revermos isso. Revermos esse conceito. Pararmos um pouco e pensarmos no nosso futuro. Porque a gente é ensinado a pensar no futuro material. Né? Quando a gente é criança ali, adolescente, o que você vai ser quando crescer, qual o curso que você vai fazer, qual a faculdade, se você vai ser de administração, se você vai ser médico, se você vai ser professor, se você vai ser engenheiro. Né? Sim, devemos ter esse planejamento, tem que ter, mas também tem que ter o planejamento vida após morte. E aí poucas pessoas se atentam a isso. Poucas pessoas. Pouquíssimas. Até mesmo no meio, ou nos meios, de todas as religiões. A gente observa, a gente vê. Eu aprendi com o seu Paulo Pérez. Quando o vô me contou que o seu Paulo primeiro vez lá, chegou quietinho, sentou lá no fundo do centro, lá no fundo, lá. Até a dona Il que eu vou ir lá e chamar, conversar, né? Para ver o que aquele rapaz quer. Aquele rapaz diferente, que não é da cidade. E era o Paulo Pérez, nosso amado Paulo Pérez, que cuida do Viana de Carvalho, não deixa fechar. Né? Agora eu vou acertar o nome, sua esposa Carmen. Eu falo, agora acertei o nome. É que tinha o nome na minha cabeça desde criança. Carmen, esposa Carmen dele. Né? E eu uso isso, né? Desde que o homem contou essa história, nos anos 2000, eu uso isso. Eu vou numa cidade e a primeira coisa que eu procuro, né? Hoje eu procuro no Google, né? Vai disputar para um para outro. Onde é que tem uma casa espírita? Kardecista. Ah, tal, na rua tal, bairro tal. Aí eu vou lá e uso a tática do seu Paulo Pérez. Ficou na minha mente. Eu uso a tática, eu chego lá, sento bem quietinho. Né? Só mais um frequentador comum. Ninguém sabe da minha história. E fico observando. E a gente observa, a gente vê. Tem casas que são coerentes, tem casas que não são, tem casas que fazem uma estranhada, tem casa que não faz, tem casa que faz certo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que temos que estar sempre alerta. Que as pessoas não são totalmente compreendedoras, entendedoras do propósito de Jesus. Principalmente nesse aqui, das crianças. Porque muita gente confunde que então é só das crianças. Então, como eu cresci, não tem direito. Sim, tem. Basta você ter o coração voltado para a humanidade, para o bem.
para a caridade, satisfazer, trazer um alívio, um sorriso, uma sensação de pertencimento para o seu semelhante. Quem faz, quem consegue, você se vira criança, porque criança faz isso, né? Criança, quando não tem preconceito, não é... Quando os pais, os adultos ali, os tipos que hoje, né? Não ficam ali atacanando os preconceitos social, preconceito de raça, preconceito político, preconceito de tudo. Quando não botam, quando cria a criança com amor, ensinando a ética, ensinando as virtudes, levando para Jesus, essa criança, se é um rico, e eu tive vários amiguinhos ricos quando era criança, e eles nem se importavam com eram todo lá, remelento lá, todo sujo, todo rasgado. Nem viam isso. Quem via era minha mãe, quem via era a mãe deles, se via, vou dizer, mas eles, para eles, eu via que eles são os ricos, eles têm videogame, eles têm bicicleta, eles viajam, eles vão para Disney, eu não sei o que é isso. Eles não, brincavam de igual comigo, igual brincava com o irmão dele, brincava comigo, eu sem distinção, sem briga, sem nada, sem ser pobre, nada. O que é isso? Isso, Jesus está dizendo isso. Aquele que se assemelha à criança, que procura não ter falsidade, hipocrisia, né? Máscara social, e hoje 90% é máscara social. Dá um tapinha nas costas, sento junto, almoço junto, tomo café junto. Mas na primeira oportunidade, mostram quem são. Basta ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Sensibilidade. E que nessa vida Deus me propôs a oportunidade de trabalhar com mais 5, 10, 15, umas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, juntando todas as pessoas que já trabalhou comigo, que eu vi, convivi por um ano, 10, 15, que é na Avipal, na BRF Perdigão, na Adele, na Atacado Desco, Mercado Desco, né? na Adele, na Nick Bauer, na Bremil, na Nick Bauer, na Adele, agora JBS. Então, juntando esses aí, juntando as pessoas, os colaboradores, as pessoas que conviviam diariamente comigo, Deus me propôs, só nisso aí, Deus me propôs conhecer diariamente, de 10 a 15 mil pessoas, direto, todos os dias. Então, todo tipo de personalidade, de características, de virtudes, de qualidades, de tendências para o bem, para o mal, né? De se tem ansiedade, tudo. E eu sempre fui observador, então a gente sabe. O ser humano usa máscara social. Só que a proposta de Jesus para os tempos atuais e vindouros, futuros, é nós lutar contra essas máscaras sociais. Não dá mais. Não dá mais. Ou você ama ou você odeia. Ou você gosta ou você não gosta. Porque Jesus está de olho. Não pense você. Não pense eu. Sempre tem alguém de olho. Mesmo encarnado, sempre tem alguém de olho. Imagina os invisíveis. Não adianta você dizer que gosta, que admira e tal, e por trás fala mal, xinga, sabota, deixa de fazer, faz mal feito para prejudicar fulano, só que na verdade não prejudica fulano, prejudica,
prejudica uma equipe, prejudica o grupo, prejudica a fábrica, prejudica a empresa, prejudica tudo, prejudica o mundo. Ainda mais nós que somos da alimentação. Poucas pessoas se atentam que nós não estamos trabalhando para nós. Eu, Eduardo, não trabalho para mim. Eu não trabalho para mim. Eu não trabalho para supervisão nenhuma. Eu não trabalho para gerente, eu trabalho para a humanidade. Porque nós trabalhamos com alimento. A responsabilidade é muito grande. E alimento para o mundo inteiro, não é só para os brasileiros. Então, se uma pessoa passa mal, seja aqui no Brasil, seja nas exportações, e foi porque eu deixei de fazer, com essa consciência, deixei de fazer tal serviço que me era cabido, vocês podem achar que não, porque vocês só enxergam o que vocês enxergam, né? O limite do ser humano. Mas nós, que temos acompanhamento espiritual, todo mundo, né? Mas sabemos a responsabilidade do ser humano em tudo. Adapte para a sua profissão, adapte para a sua vida. É responsabilidade. E ao morrer, ao desencarnar, antes até, mas ao desencarnar, Jesus vai perguntar: você não agiu como criança? Mas eu não quero falar bobagem. Não, Jesus diz: não é esse sentido. Você não agiu como criança de querer ser uma pessoa boa. Você não agiu como criança ao simplesmente se doar. Porque criança se doa, né? Pelo menos na minha época, na minha geração, nós de 45, 50 anos de idade e mais experientes, a nossa geração, nós quando éramos crianças, até os 10, 11 anos, criança mesmo, inocentes assim, né? Sem pensar em namoradinha, criança mesmo, nós nos doávamos, né? Como é que era doar? Nós saímos de manhã cedo, íamos para as casas dos amiguinhos, brincar, e nem pensávamos em hora, e se íamos almoçar, se iam nos dar café, se iam nos dar pão, se iam nos dar lanche, não. Nós queríamos usar aquele momento, aqueles minutos, aquelas horas, aquilo que nos interessava, que era a companhia, era a brincadeira, era a conversa, era o momento. Nós estávamos centrados no momento. Hoje nós não ficamos centrados no momento. Eu fico olhando, observando até os casais, até quem está começando namoro, que está na fase do apaixonite. Que daí em fábrica eu acho errado, mas né, parece que fica com ciúmes, com medo de perder e coisa. Então força que tem que sentar na mesma mesa, que tem que esperar para jantar, esperar para almoçar, esperar para tomar café, e tem que estar sempre grudado, 24 horas, grudado. Isso é errado, a gente que é ciumento, a gente que não tem confiança, nem na pessoa e muito menos em si. Não é amor, mas cada um, né? Cada um com a sua evolução, seu tempo de aprender. Mas tirando isso, eu acho estranho. Estão na fase, então, de conhecimento ali, de emoção. Aí estão jantando junto, estão almoçando, tomando café na mesma mesa, um de frente pro outro. Isso aí você olha nos restaurantes, observa. A partir de hoje, observe nos restaurantes. Casais. Não se falam. Se falam, é silábico. Sim. Não. Não, você não vê um diálogo sincero, aquela coisa, aquela conversa, aquela descontração, né? Estão aqui, cada um no seu celular. E eu fico só observando. Não ocupam o tempo. Aquele tempo que estão com a pessoa ali, ou o grupo, não ocupa. Não estão focados, igual uma criança. Criança, quando não tem os ensinamentos preconceituosos dos pais, dos tios, dos familiares, a criança vive o momento.
E eu, e você, e nós. Será que estamos vivendo um momento? Acho que não. Tenho certeza que não. Mas estão deixando passar, gente. Estão deixando passar. E vocês não perceberam. Alguns não perceberam, mas a maioria não percebeu, mas alguns já perceberam. Mas se não perceberam, eu vou dar a dica para vocês, percebem agora. A vida está acelerada. As oportunidades estão voando. Tecnologia, assim, um dia uma coisa, daqui 2, 3 dias, um ano é totalmente diferente. O que antes, no tempo dos nossos avós, levava 10, 20, 30 anos para mudar, hoje, o mais tardar, um ano. Mas a gente que acompanha as tecnologias, acompanha as novidades, acompanha as tendências do futuro, é de se apavorar, mesmo sabendo que faz parte do plano de Jesus, do plano de Deus, da espiritualidade para a nossa Terra, para o nosso planetinha. Mas mesmo assim, sabendo o que está acontecendo, a gente leva um choque, né? Tipo, mas tá, eu não estou conseguindo acompanhar, a evolução está cada vez maior. E a maioria das pessoas estão com os olhos fechados. Estão no automático. Não estão vivendo. Não estão planejando nada. Não planejam nem para o material, quiçá para o espiritual. E nós esquecemos que, tá voando. Hoje estou com 45. Quando eu ver, eu vou estar com 50. Quando eu ver, eu vou estar com 60. Com 70. E vai parecer que passou só 4, 5 anos. Se nós olharmos 5 anos atrás, a gente vai ter essa sensação hoje, né? Agora. Mas é mesmo, quando eu tinha só 40. Mas passou tão rápido, eu não fiz quase nada. Então a proposta de Jesus é essa. Faça igual a criança. Tenha o coração puro. Aproveite aquele momento. Aproveite o momento. Se distraia um pouco da tecnologia. Ela está atrapalhando a sua evolução, o seu crescimento. De todos nós. De mim também. Todos nós. Ela distrai. A gente fica... Eu mesmo, eu sou... Não desligo 24 horas. Só para dormir, highlight. Só mais 5 minutinhos aqui no YouTube, aqui no TikTok, no Face. Já vou parar. E paro. Dos 5 minutinhos leva meia hora. A meia hora leva 1 hora. Leva 1 hora, leva 4 horas. Deixei de fazer as coisas. Deixei de conviver. Deixei de fazer minha tarefa diária. Seja no trabalho, seja em casa. E a proposta de Jesus é: volte um pouco àquela criança. Que todos nós já fomos criança, né? E quando nós éramos crianças, nós brincávamos, saímos, não queríamos ficar de casa. Essa é a proposta de Jesus. E planejamento. Se eu quero um mundo melhor para mim mesmo, depois da minha morte física, né? Planejo hoje, começo hoje, porque a gente não sabe, nós não sabemos, ninguém sabe. A gente vem já com a passagem de volta comprada, só que a gente não sabe. E se dá Deus chama, né? Eu saio agora, pego ônibus todo dia na rodovia,
Deus me chama, e aí, não estava preparado, não deu tempo de eu fazer, eu queria isso, eu queria aquilo, queria, mas não fez. Então, quando você tem um planejamento, quando você quer voltar para Deus, quando você quer voltar para Jesus, não tenha medo. Dê o primeiro passo. Porque sempre é tempo de estar com Jesus. E essa época é primordial. Nós temos que estar mais com Deus, com Jesus, e com a própria materialidade. Porque a materialidade já ofereceu tudo o que tinha para oferecer. Agora falta nós cuidarmos da nossa criança interior. Falta nós trazermos essa criança que está adormecida lá dentro de nós. Trazermos de volta. Porque a maturidade, os boletos, as contas, né, os compromissos da vida adulta, nos fez trancar, né, a criança no quartinho lá, no cantinho do coração lá, e nós escondemos a chave de nós. O convite desse estudo de hoje, Jesus, procure essa chave e resgate a sua menininha interior, seu menininho, aquela criança feliz, aquela criança que sorria, que brincava, não se preocupava com hora, com tempo, e que aceitava todos. Feito o convite, resgatar as crianças e vamos terminar nosso evangelho, que já deu 1 hora. Muito obrigado a todos que estão aqui, que vieram, que vão vir. Com o Pai Nosso, daremos por encerrado o nosso estudo de hoje, agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, aos nossos amigos e amigas que não nos desamparam, sempre vêm ao nosso encontro quando pedimos em oração, para nos ajudar, para nos inspirar. Deus retribua todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação, o tempo que vocês têm e trazem, quando dividem conosco aqui nessa terra, neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, assim será. Amém. Amém. Uma ótima tarde a todos, uma ótima noite, né? Chegando a noite aí para todos. Um ótimo dia, uma ótima madrugada. E bora para amanhã para mais uma leitura saudável.